Reference é mais um produto da Reinvent Legal e vem se somar a outras iniciativas já vencedoras, incluindo o podcast Retalks, o De Frente com Headhunter, nossos webinars. Tudo isso com o objetivo de tornar a comunidade jurídica mais conectada àquilo que acontece no mercado jurídico do Brasil e do exterior. Esse programa é quinzenal, ou seja, intercalado com o podcast Retalks, onde traremos convidados referências em assuntos específicos e importantes sobre o que já vem acontecendo no mercado jurídico do Brasil e do exterior. E não podíamos começar com um tema mais interessante que ELSP, um tema que anda balançando o mercado jurídico mundo afora e que poderá em breve chegar no Brasil. E vem falar conosco alguém que entende muito do assunto, Eduardo Tunchel. Vocês já vão entender o porquê. O Eduardo ele é advogado de formação pela PUC de São Paulo, com pós-graduações pela INSPER e George August University, com LLM pela BPP Law School em Negócios Internacionais, Sistema Bancário do Reino Unido, com passagens no Brasil pelo Chudowski Advogados e Mongover e Associados, além de passagens por grandes escritórios do Reino Unido. Por fim, pela Axiom, que é uma LSP, onde ele permaneceu por praticamente 2 anos, antes da sua última mudança nos últimos dias. Mas deixa que essa parte da mudança nos últimos dias a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente, tá bom, Eduardo? Combinado. Tudo bem, pessoal? Maurício? Deu um lag aqui, acho que a gente está muito longe, a internet não está legal, mas um prazer, Maurício, estar aqui com você e todos os ouvintes também, um super abraço a todos aí. Bom, o Eduardo ele vai compartilhar um pouquinho conosco do que é a LSP, as diferenças desse formato de prestador de serviços jurídicos alternativos e muitas características peculiares desse tipo de prestador. Vamos buscar referências a fundo do que é esse modelo de prestação de serviço, que no final do dia, hoje, já é um mercado que soma nada mais, nada menos do que 10,7 bilhões de dólares por ano. Mas vamos do começo. O que é LSP? Bom, LSP é um prestador de serviço alternativo, tá? Ele não é um escritório de advocacia tradicional, como a gente está habituado. Ele é usualmente estruturado em cima do formato LLC. Ele é uma empresa e ele presta serviços, muitas vezes, associados ao suporte jurídico às empresas. Soa muito como um escritório de advocacia, não soa? Mas calma que a gente vai chegar no detalhe do que é para que vocês entendam a diferença, tá? De uma maneira geral, o mercado de LSP ele é um mercado já de 10,8 bilhões de dólares, cresce 13% ano a ano, tem como principais players as Big Fours, o Allen Overy, o Weber Cheats, o Elevate, a United Labs e a Axiom, aonde o Eduardo trabalhou por praticamente 2 anos. E a gente vai descer no detalhe porque muito sobre essa estrutura. Serviços. Agora sim a gente vai começar a ver um pouquinho da diferença dessas estruturas para o mercado jurídico, para os escritórios de advocacia tradicionais. Eles trabalham muito com suporte à investigação para litígios, ou seja, advocacia fática, que é muito comum nos Estados Unidos e no Reino Unido, riscos regulatórios, compliance e administração de contratos. Uma outra informação que é muito importante, percentual das empresas que já se utilizam dessa estrutura fora do Brasil. Em uma pesquisa feita pela Georgetown University, 38% das empresas já falaram que já utilizam esse tipo de prestador de serviço para suporte em litígios, em grandes litígios em especial. Também, 56% das empresas utilizam esses prestadores de serviço para, em algum nível, em alguma atividade de suporte, para riscos e compliance. E, por fim, 35% já utilizam para codificação e estruturação de contratos automatizados, que, diga-se de passagem, é uma coisa que tem se tornado cada vez mais comum. Bom, com esse cenário em mente, acho que vale, antes de ouvir de mim, né, que eu tenho uma visão muito mais básica, vale muito mais ouvir do Eduardo, quem viveu essa estrutura, quem viveu essa realidade. Eduardo, queria agradecer demais a sua participação.
queria agradecer demais a sua disponibilidade e ter o interesse de compartilhar um pouquinho algumas referências daquilo que você vivenciou ao longo desses últimos tempos aí no Reino Unido, trabalhando pela Axiom, conosco, para que a gente possa trazer um pouquinho de ideia daquilo que está vindo de diferente para o mercado brasileiro, eventualmente para o mercado brasileiro. E antes da gente começar, eu queria deixar só um ponto, abrir um parênteses aqui. Nessa conversa, eu e o Eduardo, a gente não vai explorar se a LSP é viável ou não no Brasil. Isso daqui cabe um capítulo totalmente só para essa finalidade, porque existem estruturas de regulamentação no Brasil, código de ética da OAB que tem que ser analisado de acordo com o tipo de serviço individual que a LSP vai prover dentro do Brasil para o seu cliente e o formato que isso é feito. Então, não vamos nos alongar nesse ponto, a gente quer entender aqui como funciona esse sistema, para depois, cada um de vocês faça o dever de casa e entenda se é possível ou não, beleza? Vamos começar do começo. Eduardo, já dei uma ideia muito sutil daquilo que são os serviços da ILSP, mas eu acho muito válido o pessoal ouvir de você, quem viveu no dia a dia de uma dessas grandes empresas, quais são as principais diferenças do ponto de vista de estruturação de serviços e estrutura interna daquilo que é um escritório de advocacia e uma estrutura ALSP. Legal, Maurício. Bom, primeiro, um prazer enorme estar aqui com você, participando desse projeto aqui. Um abraço para todo mundo do Brasil que está ouvindo a gente. Para mim, é super interessante conversar um pouco desse mundo que, embora já exista há 20 anos, a Axiom começou há 20 anos nos Estados Unidos, nos últimos, diria, 5 anos que realmente começou a crescer de forma exponencial. E realmente é muito interessante porque é algo que pouca gente conhece, mas vai ter que conhecer, não vai ter escapatória. Então, eu sei que você já introduziu um pouco sobre o que são as LSP, são as Alternative Legal Service Providers, ou empresas prestadoras de serviços alternativos, jurídicos. Mas só para eu colocar um pouco do meu ponto de vista, esse tipo de prestador de serviço jurídico, eles são empresas, tá? Eles não são escritórios ou uma associação de advogados que se juntam para prestar serviços jurídicos. Eles são empresas com estrutura business, com estrutura corporativa, que contratam advogados para que eles sejam, então, internalizados nos departamentos jurídicos das grandes corporações. Então, em primeiro lugar, quem são os principais clientes desse tipo de empresa? O mercado, basicamente, o grande mercado são os departamentos jurídicos internos de empresas, de todos os tipos, desde as grandes de tecnologia, desde qualquer outra que tenha interesse em ter um advogado, digamos, da Axiom, de outras prestadoras, dentro da sua equipe. E por que, então, as empresas fazem isso? Por que elas escolhem ir para uma LSP e não para um escritório de advocacia? Isso talvez a gente vai trabalhar mais para frente. Mas então a grande diferença aí, voltando para a sua pergunta, isso é que as LSPs elas não buscam ter um pool de lucro para distribuir entre os sócios. Elas têm um interesse muito maior em ter uma estrutura enxuta que atenda muito bem os dois pontos: os seus clientes, que são os departamentos jurídicos internos, e também os advogados, que são os seus recursos mais valiosos. Então, você não tem, dentro das LSPs, você não tem um pool de sócios
você não tem escritórios super rebuscados, mas o que você tem? Você tem profissionais super capacitados, tanto na parte de atendimento, relacionamento com os clientes, Uhum. quanto na parte de desenvolvimento e relacionamento com os advogados. Cara, agora com o que você falou, eu vou pegar dois ganchos, na verdade. A primeira pergunta que eu vou trazer a LSP, ela é uma grande empresa que trabalha com secondments ou não? Ela vai além disso? Com certeza ela vai além. O core business dela, como você bem indicou, é secondment. Porém, ela tem recursos tecnológicos muito interessantes que agregam muito valor a esses advogados que se juntam às equipes. Então, acho que é interessante primeiro falar de qual é o estilo ou qual é o perfil do advogado que trabalha nessas empresas. É um advogado que já tem uma certa experiência, é um Uhum. advogado que trabalhou in-house já há alguns anos, ou pelo menos algum tempo. Ele tem Uhum. uma mentalidade e um conhecimento de como funcionam equipes jurídicas internas. Então, ele é um advogado que ele pode chegar e no primeiro dia já acelerar, já resolver, já Entendi. assumir responsabilidades. Então, começa a gerar valor a partir do perfil, do conhecimento e da determinada senioridade que você precisa para esse seu projeto. Outra coisa que vem junto, como você estava explicando, é a questão tecnológica. Essas empresas, elas geralmente investem bastante também em tecnologia. São ferramentas que ajudam não só o advogado que está na equipe, mas também toda a equipe a gerenciar projetos, que é algo muito importante para esse tipo de relacionamento. 2, automação. Então, é algo também que os próprios clientes podem contratar junto a essas empresas, que é um serviço de automação, e os advogados que vêm junto, eles ajudam nesse processo de automação. E, eventualmente, dependendo até do perfil e do escopo, revisão de contratos, digitalização de contratos, data sourcing, que são, imagina, então, você tem um M&A de centenas de milhares de documentos que você pode digitalizar todos, fazer categorias e com uma palavra-chave você encontra quantos contratos tem aquela cláusula, quantos contratos expiram naquele determinado dia, todas as informações que você precisa, super fácil de serem encontradas. Então, sim, embora o coração da maioria das LSPs sejam os advogados, e a capacidade, a qualidade dos advogados, elas também trazem um background tecnológico muito forte, caso seja necessário. Entendi. Ou seja, agora, na verdade, você deixou até mais evidente a segunda parte da pergunta que eu ia puxar, que é, no final das contas, a LSP, ela é concorrente ou ela é aliada de um escritório de advocacia e também dos departamentos jurídicos internos? Olha, não há dúvida que para os departamentos jurídicos é uma grande aliada. Alguns dos diferenciais da LSPs, perante, vamos dizer, escritórios de advocacia, eu não sei se a gente já entra nisso agora ou mais para frente, eu acho que talvez seja Pode importante entrar, já pode entrar. entrar. Se não entrar agora, eu tô já ansioso para entrar. Eu acho que isso vai ajudar a gente a responder as perguntas. Enquanto que um escritório de advocacia você tem uma estrutura que nem sempre tem uma governança voltada ao business, tenha um pensamento de atender o cliente de uma forma eficiente, você está geralmente tentando sempre arrumar mais, né, horas biláveis, horas debitáveis, e aumentar o pool de lucros para distribuir entre os sócios.
Isso gera um atendimento maravilhoso, não há como negar que o atendimento dos escritórios são maravilhosos, porém isso vem com um custo também muito alto ah, para os departamentos jurídicos, né, para as empresas. Uhum. Então, enquanto que as ELSPs, elas não têm esse tipo de estrutura financeira. Cada advogado tem um salário que é acordado com a empresa e existe, então, um relacionamento de horas, geralmente são diárias fixas ou mensalidades fixas, independente de horas trabalhadas, debitadas ou não, para aquele cliente. Então, você já começa aí com um custo muito mais previsível e, muitas vezes, muito menor do que você interagir com um escritório de advocacia. Outra diferença é, como já disse, estou me repetindo aqui, a qualidade dos advogados. Os advogados que trabalham nos escritórios, eles têm uma mentalidade um pouco mais voltada a dizer qual é a lei, dizer qual é a lei se aplica naquele caso, e não necessariamente ele vai tentar resolver aquele problema que está sendo apresentado. Ele vai te dar um memorando maravilhoso, espetacular, com todos os antecedentes, com todas as leis aplicáveis, mas ele não vai te dar o caminho, a direção de como resolver. Já os advogados dessas empresas, como eles têm conhecimento, experiência em departamentos jurídicos internos, eles sabem o que é necessário para resolver um problema e quais os caminhos que precisam ser tomados para aquele problema ser solucionado. Então, não é uma mentalidade um pouco mais voltada à solução do problema, ao invés de como que a lei opera naquele determinado problema. Então, com essas diferenças, nós temos aí, então, um custo mais eficiente. Eu diria que mais, eu não sei se dizer mais eficiente, mas eu diria que mais fácil de você planejar, né? Previsível. Quando você está montando um orçamento, né? Que quando você está administrando um departamento jurídico, isso faz diferença, né? A previsibilidade do teu custo. Exatamente. Então, você tem um custo mais previsível, eventualmente mais eficiente, e você tem uma mentalidade mais voltada à solução do problema e a experiência para isso. Então, eu diria que, do ponto de vista do departamento jurídico interno, se você consegue ter a mesma flexibilidade com um escritório de advocacia, com advogados comparativamente qualificados, com um custo menor e com a mesma flexibilidade, então aí você já começa a ser um grande aliado. Outra questão que é muito importante, que a gente precisa lembrar, é que quando você tem um departamento jurídico interno e você precisa expandi-lo, você tem custos de recrutamento, certo? Isso leva um tempo. Você precisa eventualmente conseguir o tal do headcount. Headcount, perfeito. Então você tem eventualmente que contratar um recrutador, que são aliados valiosíssimos. Você tem que contratar esse advogado, eventualmente pagando um prêmio. Ele vai demorar para fazer o onboarding dele, porque ele vai ter que trabalhar mais 30 dias no escritório que ele está. Aí ele vai chegar, ele vai entender o que está acontecendo, e nisso tudo você perde tempo. E além disso, se a demanda de trabalho cair, ou caso você tenha aí períodos de demanda que são menores, você vai continuar com esse custo fixo do seu headcount. Então, a partir do momento que você tem uma ferramenta, né, que são esses advogados das empresas flexíveis, que você pode abrir e fechar com uma torneira, quando você tem um período aí de grande demanda, você traz alguém e a partir do momento que a demanda cai, você pede para ele ir para a próxima oportunidade, ou você tem um advogado que está saindo de licença maternidade, ou você tem um projeto específico que vai durar 6 meses e você precisa de mais gente.
você com essa flexibilidade você consegue solucionar todas essas questões trazendo um advogado das LSSPs. Agora, quando a gente fala de escritórios de advocacia, eu acho que cada escritório tem que analisar, né, e olhar para dentro e ver se essas empresas são concorrentes ou não. Do meu ponto de vista, eu acho que tem uma grande oportunidade de criar sinergias entre escritórios e essas empresas, né, as empresas flexíveis, e os motivos são vários. Um, que uh, escritório de advocacia também tem headcount. Também, às vezes, precisa contratar mais gente, certo? Então, ter apoio qualificado flexível para eles também é interessante. Dois, muitas vezes você não quer assumir trabalhos que são que são de grande volume e pouco risco. Muitas vezes para os escritórios não compensa assumir esse tipo de trabalho. Então, uma forma de você poder continuar atendendo o seu cliente com qualidade, sem afetar os seus advogados do seu escritório, é você fazer uma parceria e trazer gente também dessas empresas de serviços flexíveis. Então, eu vejo como uma grande oportunidade de ter um alinhamento e uma parceria. Agora, claro, você tem aí escritórios de advocacia que tocam os business as usual, né, como a gente fala, que são os assuntos recorrentes, que podem eventualmente sofrer porque você tem agora uma alternativa que oferece maior flexibilidade, mais previsibilidade, com a mesma qualidade e não tem esse custo variável do escritório. Cara, para quem ficou encafifado, eventualmente achando que são grandes concorrentes, só para que vocês tenham uma ideia, tem um estudo feito pela Georgetown University, que eles decuparam quem são os principais contratantes, o tamanho do mercado, foi até da onde eu tirei a informação do tamanho do mercado. E uma coisa que é muito interessante que aparece lá é que o percentual de escritórios de advocacia que estão contratando as ALSPs vem crescendo ano a ano. E eles têm sido utilizados em cada vez mais áreas diferentes para suporte. Ou seja, então, no final do dia, não é incorreto dizer que as ALSPs estão se tornando aliadas dos principais escritórios de advocacia, principalmente nos Estados Unidos, se vê isso hoje. Perfeito. E outra coisa, parte desse estudo que você citou, também indica que o mercado global jurídico é de $1 trilhão. Então, a gente está falando de um mercado dessas LSPs de 1% do mercado global. Então, falar que são concorrentes diretos e que está afetando os escritórios, acho que é um pouco demais. Porém, claro, é algo que tem crescido, como você disse, a duplos dígitos todos os anos. Então, você tem hoje, inclusive, escritórios de advocacia, grandes escritórios globais, abrindo um braço de serviços flexíveis, realmente se aproveitando desse momento, se aproveitando do modelo para poder, então, crescer também nesse lado e manter pegar um pouco dessa receita aí desse mercado para eles, continuar com esse mercado. É muito, muito interessante ver um movimento que está acontecendo no mercado hoje em dia. Acho que é interessantíssimo. Vocês que estão vivendo fora, acho que vocês estão, além de assistindo, vocês vão acabar se antecipando a tendência de algo que poderá acontecer aqui no Brasil. Obviamente, temos uma série de restrições aqui no Brasil, não vamos falar delas, mas é inevitável que o mercado jurídico ele está mudando mundialmente. Acho que não é algo exclusivo do Brasil, não é algo exclusivo dos Estados Unidos, não é algo exclusivo do Reino Unido. Assim, há um movimento de atualização no mercado jurídico, isso é inevitável. E agora, falando de mudança no mercado jurídico, eu queria resgatar uma coisa que você já começou a falar, mas eu queria descer um pouquinho mais no detalhe. Bom, o Axon tem aproximadamente 2.000 profissionais, tá?
Eu queria que você, se você conseguisse, traçar um paralelo entre o perfil dos profissionais que são naturais da ALSP, principalmente aquilo que você viu na Axiom, versus aquilo que é o perfil dos profissionais que você tem encontrado nas suas passagens, que você também tem passagens de escritório de advocacia no Reino Unido. Você enxerga uma diferença de perfil? Enxergo sim uma diferença grande de perfil, mas acho que primeiro a gente precisa falar de qualidade. Muita gente acha que os advogados que se juntam a essas empresas, elas pisam, ah, eles são menos qualificados, para dizer o mínimo. O que acontece, Maurício, é que hoje em dia você ingressar numa LLSP é uma questão de decisão própria e não de necessidade, digamos assim. Por que um advogado, ao invés de seguir uma carreira no escritório, ele segue uma carreira numa dessas empresas de serviços flexíveis? E aí começam já as diferenças de perfil. Gente, a gente sabe, no Brasil não é diferente do resto do mundo, que os advogados que trabalham no escritório de advocacia têm uma vida muito corrida, uma carga de trabalho altíssima, responsabilidades que muitas vezes não nos deixam nem dormir à noite. Obrigações de debitar horas nas centenas. Então, não é uma vida tranquila. Enquanto que o advogado, da mesma forma que os serviços prestados são flexíveis, os advogados também têm uma grande flexibilidade, né, ao trabalhar nessas empresas. Por quê? Porque, embora eles sejam empregados das empresas, eles podem escolher, primeiro, onde eles serão alocados, ou seja, não é porque eu sou empregado da Axiom, da Audit, de qualquer empresa, eu sou obrigado a aceitar um secondment. Então, você tem que fazer o pairing, né, o casamento entre perfil de advogado, vontade de advogado e a vaga disponível. Então, primeiro eu tenho essa flexibilidade de escolher onde eu vou trabalhar. 2, eu também tenho a flexibilidade de tirar umas férias maiores do que 30 dias. Então, se eu quiser tirar um sabático, eu me coloco muito disponível, saio, óbvio, não vou receber, certo? Não é caridade. Mas Não, eu tenho tudo bem. né? Mas eu tenho essa flexibilidade de eventualmente trabalhar 6 meses no ano, os outros 6 meses eu estudo. Eu trabalho 3 meses, paro, alguns meses, volto. Então você tem essa flexibilidade também. Outra coisa que é muito interessante é a diversidade dos secondments, né? Então, você é advogado de tecnologia, você, só pegando um exemplo, se você tivesse junto com uma dessas empresas, você poderia estar 6 meses num projeto, vamos supor, numa grande empresa de internet, depois mais 6 meses numa empresa de telecom, depois mais 6 meses numa empresa farmacêutica. Então, você tem aí uma riqueza, uma pluralidade de experiências que você geralmente não consegue no escritório de advocacia, que o perfil é muito mais especialista, né? Especializado, você é advogado, você faz aquilo e você se torna especialista naquilo, enquanto que nessas empresas flexíveis você tem aí a possibilidade de ganhar experiências em diversos mercados, atuando em diversas áreas. Claro, conforme você se torna mais sênior, você vai sendo também requisitado para atuar mais naquela área que você tem mais expertise. Mas nada impede que você faça pulos. Muita gente usa essas empresas para dar os seus pulos. Muitos advogados que fazem M&A, eles querem entrar na parte de direito digital, eles utilizam essas empresas como base para ganhar experiência e dar então os seus pulos. Então, o perfil de um advogado que se junta às empresas flexíveis tem essa mentalidade mais empresarial. Eles têm a experiência de trabalhar em departamentos jurídicos internos, eles sabem o que é necessário para apoiar a empresa, e também eles têm essa flexibilidade nessa parte de trabalho, nessa parte pessoal.
enquanto que os advogados dos escritórios, também ultramente qualificados, eles têm uma mentalidade mais de apresentar, não necessariamente uma solução business, mas apresentar um estudo muito detalhado, um conhecimento enorme, que aí vai depender da interpretação do departamento jurídico interno para escolher o caminho a ser tomado. Então, eu acho que são alguns dos perfis que a gente encontra nos serviços jurídicos flexíveis. Tá. Agora eu queria... Você comentou um pouco dessa questão do formato, você pode escolher ficar alocado num cliente durante X meses, num projeto. Me explica um pouquinho mais, como é que funciona qual a diferença do formato de trabalho daquilo que você encontrou numa ELSP versus um escritório de advocacia tradicional? Essa questão da disponibilidade, como é que os serviços são alocados, eu imagino que sejam dentro do cliente, sistemas que eventualmente são utilizados, como é que funciona essa dinâmica como um todo? Da mesma forma que o trabalho é flexível, a dinâmica também é bastante flexível, Maurício, mas não tem algo pré-formatado. Então, você geralmente, quando o cliente vem para a Axiom ou para qualquer outra empresa e vem com alguma necessidade ou quer resolver algum problema, você tem pessoas super qualificadas que não são necessariamente advogados, que têm experiência em como formatar equipes ou qual é o advogado com qual senioridade seria ideal para aquela vaga. E não só qualidade técnica, também perfil, cultura, ou seja, você não vai colocar um advogado que trabalhou num departamento jurídico de um banco super conservador para trabalhar depois numa empresa startup tech super liberal. Também essa parte de fit cultural é muito importante. Sim. Então você tem pessoas que são que administram os relacionamentos, que conhecem o problema, identificam os problemas. Muitas vezes o cliente não sabe necessariamente qual o problema que ele tem, então cabem essas pessoas com experiência identificar. Depois tem uma outra equipe que é de engajamento de talentos, que aí sim muitos são advogados, têm experiência no mercado jurídico, eles conseguem identificar dentro do banco, né, da banca, digamos assim, da Axiom ou dessas outras empresas, quais seriam os advogados qualificados, com a experiência e com o fitness cultural para trabalhar. Muitas vezes, quando a gente está falando de um suporte de licença de maternidade ou um suporte de mais alta demanda, é muito simples. Você coloca os advogados com experiência e que se adequam bem. Eles, como você disse, eles geralmente trabalham dentro dos escritórios dos clientes ou de forma remota e completam os projetos e tocam os trabalhos. Agora, tem outras ocasiões em que você tem uma complexidade maior do que é necessário e você, então, também tem um trabalho maior na parte de project management e de formatação de equipes. Vou te dar um exemplo. Muitas empresas aqui no Reino Unido não têm uma área dedicada ou advogados dedicados à área de privacidade de dados ou da privacidade de dados pessoais. Sim. É um investimento alto você expandir o seu departamento jurídico para trazer gente que tem esse conhecimento e também é muito caro você estar sempre contratando escritórios para fazer esse tipo de serviço. Então, qual é uma solução possível? Você trazer uma equipe de advogados de diversas senioridades para então serem adicionados à equipe interna como experts, nesse caso, em privacidade de dados. Então,
uma empresa, fala, olha, preciso montar toda a minha estratégia de privacidade de dados. Geralmente, como é que vai ser? Você vai pegar um advogado super sênior, que tem aí 8 anos de experiência, e 2, 3 júniors, ou plenos, e 1 ou 2 paralegals. Esse advogado super sênior, além de ter grande experiência na parte de dados, também vai ter uma experiência em liderar a equipe, liderança. Então, eles vão se integrar à sua equipe jurídica, mas eles serão uma equipe própria, auto-gerenciável. E o começo, o começo vai ser aquela parte de implementação de um projeto novo. Então, você vai ter o líder, que é o advogado sênior, liderando a equipe dos mais júniores, sempre se reportando ao pessoal de relacionamento da Axiom. E a partir do momento que você já tenha, então, toda a sua parte operacional implementada na sua empresa, então você pode simplesmente pedir que o advogado sênior se desligue, os 3 advogados júnior se desliguem, e você pode manter, então, na sua equipe um advogado júnior, ou até mesmo um paralegal, ou se você quiser alguém com mais senioridade, um advogado que tenha aí uma experiência média ou plena nesse caso. Então, é muito simples de você montar e desmontar equipes, e a partir do momento que você não precisa mais do headcount tão grande, você simplesmente fecha a torneira e mantém 1, 2 ou nenhum. E vamos lembrar também que faz parte de você ser um advogado de um departamento jurídico, você sempre crescer, você aprender, você se desenvolver. É algo que as empresas precisam dar aos seus advogados. Então, você imagina que você pode também incluir um dos seus advogados dentro dessa equipe de privacidade de dados para aprender, adquirir esse conhecimento, e aí, eventualmente, esse advogado que estava fazendo contratos comerciais se torna um novo Data Privacy Counsel da sua empresa. Então, você tem uma infinidade de formatos, é muito difícil te dar só uma fórmula, porque vai depender realmente das necessidades. Mas é como se fosse um Lego. Você pega as peças e você monta o que você precisar. Isso é muito importante quando você está construindo uma equipe. Hoje em dia, o departamento jurídico ele é um departamento extremamente dinâmico, né? É difícil você conseguir manter o nível de demanda flat, com headcount flat, reduzindo o custo, que no final do dia é o que todo mundo pede, né? Você tem que ter uma equipe extremamente coesa, com um número mínimo de pessoas, budget cada vez menor. Então, assim, mas os desafios eles são dinâmicos ao mesmo tempo. Então, acho que assim, existirem estruturas que permitem você fazer esse switch on, switch off, elas ajudam a você ter mais ou menos ter um balanço médio, vamos chamar assim, do teu nível de custo. Exatamente. E além disso, uma parte importante também que é muito valioso para os departamentos jurídicos é a retenção do conhecimento, né? Porque a partir do momento que você traz um advogado de fora, você precisa explicar para ele o business, você precisa explicar como as coisas funcionam. Então, imagina que você traz um advogado dessas empresas flexíveis para atuar na sua empresa. Esse advogado permanece durante 6 meses, aprende tudo sobre como funcionam as coisas na sua empresa, e, eventualmente a demanda reduz, você não precisa mais dele, só que daqui a 1 ano você já está pensando que, de novo, essa demanda vai voltar a crescer. Então, você já reserva esse advogado, que já tem experiência na sua equipe, para ele voltar naquela época. Por quê? Porque se ele tiver em outro engagement, se ele tiver em outra equipe, em outro projeto, você perdeu a oportunidade de tê-lo de volta. Você vai ter outro advogado, certo? Então, o que é interessante? É muito comum você ter painéis de escritórios de advocacia. Hoje em dia, se você é um usuário das empresas flexíveis, você pode criar um painel de advogados dentro dessas equipes que você já pré-vetou, porque quem estiver disponível, vem. Entendi. Então,
Então é muito interessante como a dinâmica, os relacionamentos e a forma de trabalho vão evoluindo conforme se descobre mais sobre esse mundo. Daqui a pouco vai ter direito de preferência dentro do profissional. Olha, sabe que você já tem aí contratos firmados, já assinados para o ano que vem. Porque realmente aquele advogado é sensacional, adoro ele, mas não preciso dele agora. Eu não preciso dele até o final do ano, eu preciso dele no começo do ano. Então, eu não tenho por que reter. E é muito interessante isso. Sabe outra coisa que é bem bacana? Todas essas empresas, elas, não sei se todas, tá? Mas as principais empresas, elas investem muito no desenvolvimento dos seus advogados. O recrutamento é super qualificado. 1 a cada 20 advogados entrevistados são convidados a se juntar às bancas, pelo menos dessas maiores empresas flexíveis. E depois disso você tem todo o desenvolvimento, você tem uma equipe que cuida da carreira deles, então realmente é um custo alto. Então, essas empresas não deixam o seu advogado ingressar em definitivo no departamento jurídico sem ter uma briguinha, no bom sentido, porque eles investem tanto que para eles acabam sendo prejudicados realmente quando o advogado decide ir de forma permanente para o escritório. Isso acontece muito. Você imagina que você traz alguém que você adorou e você decide fazer uma proposta para ele ficar permanentemente lá. Isso acontece. Então tem isso é muito comum, diga-se de muito passagem. comum. Muito Isso é comum. comum. Mas e é isso. Então é basicamente por aí. Bom, e então agora eu vou trazer minha pergunta final. Na verdade, em uma dada medida, eu diria que você já respondeu a ela. Mas para quem pensa numa carreira internacional, você recomendaria ALSP ao lado de escritórios de advocacia como uma alternativa? E agora tem o segundo pedaço, que aí vem quando a gente vai falar da sua movimentação. Você enxerga que o mercado estrangeiro vê os profissionais advindos desse tipo de estrutura da ALSP no mesmo nível que de profissionais de escritório de advocacia, os in-house counsels? Como isso tem se construído aí no Reino Unido? Muito boa essa pergunta. Primeiro, eu diria que sim, eu recomendaria esse mundo das ALSPs para os advogados que queiram tentar uma carreira internacional. Porém, aí faço uma ressalva que o perfil que essas empresas procuram são pessoas que já possam entrar nos times jurídicos já com o pé lá embaixo. O que significa que não adianta você ter uma carreira generalista, digamos assim, você é um advogado consultivo que faz M&A, que faz contratos, que faz propriedade intelectual. Você precisa ter uma experiência muito grande naquilo que você se pretende fazer na ALSP. Por quê? Porque eles precisam de advogados que eles não têm tempo para ensinar ninguém. Então, principalmente pessoas que não tenham qualificação naquele país. Então, eu não sou advogado inglês, porém tenho uma grande experiência que eles puderam aproveitar junto aos clientes. Então, se você quer tentar se juntar a uma dessas empresas, eu acho super válido, porém, saiba onde está a sua experiência, saiba onde você pode atuar e demonstre isso para eles. Demonstre que você vai poder se juntar a uma equipe de uma grande empresa e já começar a trabalhar de uma forma contínua, sem nenhum tipo de pré-aprendizado necessário. Então, essa é a minha dica. Vou te dar um exemplo aí, advogados bancários, de instituições financeiras, gente que trabalha com propriedade intelectual global, é o tipo de profissional que eles procuram. E qual que é o final da pergunta?
Como que você enxerga que o mercado estrangeiro vê os advogados vindos de ALSPs, eles Sim. contra profissionais de escritório de advocacia e os in-houses? Primeiro que acho que eles tá cada vez mais claro que o gap de qualidade é muito pequeno, se existir. E isso vem do grande número de empresas que querem contratar permanentemente os advogados que são seconded para as Uhum. equipes. E também vem como diferencial essa grande capacidade de se adaptar rapidamente a qualquer situação, solucionar problemas, ter a mentalidade que é importante para fazer parte de uma equipe jurídica interna. A mentalidade business, a mentalidade de solucionar problemas, a mentalidade de você saber que quando você é um advogado de uma equipe jurídica interna, o seu cliente são os seus pares, são Sim. as equipes internas. Você tem uma infinidade de clientes, mas são todos parte de uma mesma equipe. Então, pessoas com essas qualidades são muito valorizadas. Então, não tem se perdido essa visão, na minha percepção errada, que advogados que têm grande experiência nessas empresas flexíveis têm menos qualidade. Não, eles têm uma grande qualidade, porém eles têm competências diferentes daqueles que percorreram uma carreira voltada à prática de grandes escritórios. Bom, pessoal, a gente termina por esse episódio, acho assim, com essa aula de como é que funcionam as coisas dentro das ALSPs pelo Eduardo. Queria agradecer demais, Eduardo, por ter compartilhado conosco uma série de referências, uma grande experiência que se acumulou na Axiom conosco. Daqui 15 dias, a gente vai voltar aqui com o segundo episódio do Reference, uma nova pessoa, um novo assunto de referência, que vai compartilhar um pouquinho da experiência conosco. Se você gostou, não esquece de seguir a gente no YouTube para ficar sabendo quando a gente posta alguma coisa nova no canal. Compartilha com a sua equipe. Se não gostou, compartilha com a gente da Reinvent Legal. Eduardo, valeu. Maurício, um grande abraço, obrigado para todos aí também. Valeu, pessoal. Até daqui 15 dias.